como a gente viu na aula passada, C++, ela é uma linguagem compilada, ou seja, você não tem como no Python a possibilidade de você fazer, por exemplo, um programa pela metade, digamos assim. Todo programa já é um programa inteiro, né? No Python. Então, se você fizer uma linha, o programa todo é uma linha, né? Enquanto no C++ o programa inteiro ele tem algumas coisas, alguns comandos que você tem que fazer obrigatoriamente, certo? Então, toda aquela parte do cabeçalho, do int main, para dizer que é a função principal, então tudo isso aí você tem que fazer obrigatoriamente, né? Ao contrário de Python, onde a primeira linha já pode ser considerada um programa, certo? E a segunda grande diferença que a gente viu em relação a essa questão entre interpretação e compilação é porque é, em programas interpretados, se você tiver um erro, mesmo que seja um erro de sintaxe, no meio do programa, se você quiser, ou dependendo do compilador, você consegue executar todos os comandos até chegar naquela determinada linha, certo? Enquanto no programa que passa pelo processo de compilação, você não consegue isso. Você tem que obrigatoriamente verificar todos os erros, né, erros sintáticos, erros semânticos, né, de tipos, para depois gerar o programa executável. E também tem a questão de que quando você distribui esse código, quando você leva esse programa para outro local, é claro que nas linguagens interpretadas também tem uma forma, mas a forma padrão de você levar um programa interpretado é você levar o próprio código-fonte para o local onde ele vai ser executado, e aí você executa a partir daquele código-fonte. Enquanto que o jeito padrão de você executar um programa que é compilado é você levar apenas o executável, certo? Então você gera o executável a partir do processo de compilação e leva só esse executável para o local onde você deseja implantar esse software, certo? Aqui um pequeno roteiro, não, eu esqueci até de tirar esse condicional if, certo? Que era a última coisa que eu ia falar, mas a gente vai falar um pouquinho sobre a entrada e saída, os tipos de dados, tipos de dados primitivos e variáveis e constantes em C++, certo? Vamos lá. Então, para começar, a gente vai rever o nosso programa Hello World, que a gente viu na aula passada, e explicar mais um pouquinho, algumas coisinhas que a gente explicou por alto, e agora vai dar um detalhe um pouquinho maior. Certo? Primeiro, a gente viu que existem alguns termos, algumas palavras que a gente sempre usa isso. Por exemplo, include, né, o int, o main. Então, quando você começa a programar em qualquer linguagem, seja ela C++, Python, JavaScript, Java ou qualquer outra assim, é interessante que você comece a conhecer o que a gente chama de palavras reservadas. Né? O que são as palavras reservadas? São palavras que já existem na sua linguagem ou nas suas bibliotecas que você vai usar e que você não pode usar essa mesma palavra para outros sentidos. Por exemplo, você tem uma palavra como, por exemplo, int, né, que representa o tipo inteiro. Você não pode criar uma variável chamada int ou uma função chamada int. Por quê? Porque essa palavra ela já está reservada para um uso específico. Então, alguns identificadores eles já são pré-existentes na linguagem e você não pode usar eles para outra coisa a não ser aquilo que ele já foi reservado previamente. Certo? Então, quando a gente fala de identificadores, pode ser nome de funções, os tipos de dados, as variáveis, os comandos, certo? E esses identificadores, eles podem ser coisas definidas na própria linguagem, podem ser definidos em bibliotecas ou pode ser definido até por você mesmo quando você está fazendo seu programa, certo? E aí vamos começar. Palavras-chave, né? Ou keywords. O que seriam as palavras-chave? São palavras que já pertencem à própria linguagem. Então, isso significa que não é uma coisa, é uma biblioteca, é uma coisa que foi incluída
por um arquivo que você deu um include ou qualquer outra coisa assim. Não, existem o que a gente chama das palavras-chave da linguagem e elas têm um significado específico e ele não é sobrescrito, ele não é feito em qualquer outro pedaço do código, ele já é parte da própria linguagem, certo? Então, se vocês olharem aí no meio, a gente vai ter, por exemplo, a palavra int, certo? Int é uma palavra que apresenta o tipo inteiro, então você não tem nenhuma definição, nenhuma outra coisa dentro da sua linguagem que possa significar uma outra coisa para int que não seja o tipo inteiro, certo? E aí são algumas palavras, eu digo algumas porque eu peguei essas palavras aí de um material que, se eu não me engano, estava falando do C++11. Então, depois a gente viu que o C++ ele tem versões, né? Teve a 2014, 2017, agora está tendo a 2020, e que pode ser que tenha feito alguma adição aqui, mas o core, né? O centro da linguagem, ele é definido por cada uma dessas palavras aí. Eu não vou explicar cada uma, provavelmente a gente não tenha tempo nem sequer de ver o significado de cada uma, certo? Mas algumas vocês já veem que eles são meio que padrão para várias linguagens, por exemplo. Se vocês programarem Python, usaram laços, viram que tem a palavra break, né? É, se tiveram alguma também continue, né? Continue. Você tem, deixa eu ver aqui, outra que vocês possam ter visto. Eu acho que talvez vocês tenham visto a palavra int, certo? No caso, por exemplo, verdadeiro e falso, você tem o true e false, certo? Sendo que no C++, o true e o false, eles são todos minúsculos, você não tem, né, a primeira letra maiúscula, né, como o Python tem, certo? Então, todas essas palavras, elas já pertencem à definição da própria linguagem e você não vai poder alterar o significado delas, certo? Existem outras palavras reservadas que são criadas em bibliotecas, né? O que são bibliotecas, falando de uma maneira geral, tanto em C++ quanto em outros tipos de linguagem. São funções, normalmente funções ou comandos já prontos e que você vai reutilizar. Isso é uma palavra que vocês vão escutar muito em computação. Por quê? Porque em computação o pessoal até brinca, né? Em computação nada se cria, tudo se copia, né? Mas na verdade, o que seria esse copiar, né? Digamos assim, você criou uma função e ela serve, por exemplo, para calcular o seno de um número, um seno de um determinado ângulo, certo? E essa função é uma função que está bem feita, que está otimizada, que não está fazendo passos que não sejam os estritamente necessários, e aí não faz sentido que outra pessoa, por exemplo, vá implementar essa mesma função do seno para usar em um outro programa, sendo que já existe essa função já definida, já implementada e com resultados, certo? E com bons resultados. Então, o que é que acontece? Muitas vezes, você vai construindo o que a gente chama de bibliotecas, ou seja, um conjunto de funções que você pode deixar disponível para ser reutilizada, e essas bibliotecas elas são incorporadas ao seu software, certo? E assim, dessa forma, você não precisa reimplementar todas aquelas funções que já estão prontas, certo? Normalmente as bibliotecas elas são distribuídas em arquivos binários pré-compilados, ou seja, eu não vou pegar o código-fonte de uma biblioteca e colocar no meu código. Se ele já está feito, já tá implementado, o que a gente pode fazer é pré-compilar, ou seja, a gente compila esse código antes e distribui os arquivos que a gente chama de arquivo binário. Só para quem não consegue ou não lembra essa definição de binário, então o código-fonte é um arquivo texto,
de texto plano, ou seja, você vai chegar, vai abrir esse código no editor de texto simples e vai conseguir visualizar todo o conteúdo que tem lá. Enquanto em arquivo binário, que, por exemplo, um executável ou um arquivo de biblioteca, ele é um arquivo binário, é um arquivo que já foi transformado, que já foi compilado, já foi colocado num código para ser executado pela máquina, então você não consegue abrir num arquivo, num editor de texto plano, editor de texto simples, e ler o conteúdo, certo? Então, os arquivos binários, porque eles já passaram por um processo e já estão em algum formato que não pode ser lido por um humano, né, como um texto simples que a gente consegue ver, certo? Um exemplo clássico de arquivos de biblioteca que já são pré-compilados são as DLL do Windows, certo? Isso aí eu estou dizendo porque praticamente todo mundo já deve ter passado algum problema desse, quando for executar algum programa e diz que deu um problema, deu um conflito com uma determinada DLL, certo? Uma DLL é um arquivo de biblioteca, ou seja, com funções pré-definidas, e que ele é usado por algum programa. E na hora de executar, se você precisa daquele arquivo de biblioteca, ele tem que estar lá presente, então se você não conseguiu achar, você tem um erro de DLL, certo? Só para falar um pouquinho ainda da questão das bibliotecas, as bibliotecas elas são linkadas ao nosso código-fonte. Né? Como eu disse, os arquivos já são binários, já são pré-compilados, e aí a gente junta com o nosso código-fonte para poder formar o executável, certo? Aí, como é que a gente junta esse arquivo no nosso código, certo? Como é que a gente sabe quais são as funções, quais são as variáveis que estão definidas naquela biblioteca e que a gente pode incorporar ao nosso programa. Então, em C++, falando especificamente em C++, e também isso serve para C, a gente tem alguns arquivos especiais que a gente chama de arquivo de cabeçalho, né? Que no C a gente vê quando você inclui alguma coisa .h, certo? Então, o que é um arquivo de cabeçalho? É um arquivo com definições de funções, variáveis, comandos, etc., que são definidos em uma determinada biblioteca, certo? Então, quando a gente faz na nossa primeira linha de código, include e bota entre o sinal de menor e maior, bater aqui sem querer, certo? Então, quando a gente dá um include e coloca aqui entre o sinal de maior e menor o nome de um arquivo de cabeçalho, que em C é obrigatório ter o ponto .h, em C++ não precisa, o que acontece é que aquele código com aquelas definições, elas são incluídas, ou seja, copiadas no nosso código-fonte, e aí a gente faz a compilação, certo? Isso aí, posteriormente, a gente vai aprender como criar arquivos de cabeçalho, a gente vai ver bem direitinho como é que funciona. Mas eu coloquei aqui esse diagrama só para que vocês tenham a noção do que acontece e quando você faz um processo de compilação. Então, você tem um arquivo fonte qualquer, como a gente tem aquele hello world, né? Na primeira linha, a gente tem o include, né? E ele vem com esse sharp aí, com esse joguinho da velha, certo? Ele não é um comando, esse comando a gente tem um nome especial para ele, que é diretivo do pré-processador. E qual é a diferença entre um comando e uma diretiva de pré-processador? É que esse pré-processador é uma espécie de software dentro ou etapa dentro do processo de compilação que ele faz o quê? Ele pega tudo que está começando com essa cerquilhazinha, como por exemplo include, e faz alguma coisa. Então, por exemplo, aqui no nosso código-fonte, eu coloquei include alguma coisa. O que é que ele vai fazer? Ele vai pegar aquele arquivo de cabeçalho, que eu coloquei no include, vai fazer um pré-processamento e vai copiar aquele código no início do nosso código-fonte. Por quê? Porque assim eu tenho a definição de todas as funções que eu vou usar. Então, esse pré-processador, ele gera, isso aqui é um processo automático, quando a gente faz a compilação, ele gera o arquivo, um outro arquivo, que é a junção do nosso arquivo fonte com o arquivo de cabeçalho que a gente incluiu com a diretiva include. Aí esse arquivo, já junto com as duas coisas, é que ele passa por um processo de compilação
E ele gera não diretamente um arquivo executável, ele gera um arquivo binário que a gente chama de arquivo objeto, certo? Por que ele gera esse arquivo objeto? Porque, por exemplo, eu posso ter N bibliotecas com definições de funções que não estão é, incluídas aqui nesse meu arquivo fonte, certo? Que eu gerei. Então, esse arquivo objeto, esse código objeto aqui, ele passa por um processo, por um outro componente do compilador, que é chamado de linker, né, o ligador. Então, o que é que o linker faz? Ele vai ligar todas as definições de funções que você definiu no seu arquivo de cabeçalho e que estão implementados na biblioteca e juntar com seu arquivo objeto o resultado da sua compilação. Então, essa junção é, do seu arquivo de objeto com a sua biblioteca, uma biblioteca que você tem instalado no sistema, é que ele vai gerar aí esse chamado arquivo executável, certo? Se vocês assistiram o vídeo, provavelmente vocês ou não vão ter identificado que ele fala que existem bibliotecas que você já incorpora no seu arquivo executável, certo? Que a gente chama de biblioteca estática. E existem arquivos de biblioteca, como as DLLs, que a gente não incorpora no executável, ou seja, a gente gera o executável, mas na hora que a gente for executar o programa, aqueles arquivos eles têm que estar disponível na máquina para que eu consiga executar esse meu programa, certo? Quando eu falar a diretiva de pré-processador, a diretiva include, você já sabe, é esse que tem a cerquilha no início. Ele não é um comando, ele é uma coisa que vai ser feita antes de compilar. Quando eu falar, por exemplo, arquivo objeto ou código objeto, vocês sabem que é o resultado da compilação do seu código-fonte, certo? Do código-fonte que você criou, certo? E nesse arquivo objeto, ele vai ser juntado, ele vai ser linkado com as bibliotecas que você, porventura, tiver usado no seu projeto para gerar o arquivo executável, certo? Então, esse é um passo a passo que acontece, mas, por enquanto, a gente pode abstrair tudo isso e pensar que eu tenho um código-fonte CPP que eu vou compilar e essa compilação vai me gerar um executável, certo? Então, vamos pensar sempre assim, certo? A princípio, a gente vai colocar isso na mente e vai depois vendo mais detalhes sobre isso aí, certo? Uma outra coisa que a gente viu durante a compilação do nosso Hello World são o que a gente chama dos namespaces, né? Espaços de nomes. O que é que acontece, né? Qual é o problema de você usar uma definição como essa aqui? É que no mesmo arquivo, apesar de agora a gente não estar usando, mas no mesmo arquivo fonte, você pode usar N arquivos de cabeçalhos e esses arquivos de cabeçalhos pertencerem a N bibliotecas diferentes. O que é que pode acontecer quando você cria uma estrutura dessas? Você pode ter conflitos. Por exemplo, eu escrevi, é claro que o pessoal que constrói bibliotecas não fazem isso, mas, por exemplo, eu tenho dentro de uma biblioteca uma variável chamada x, que está incluída lá no arquivo de cabeçalho. E no outro arquivo de cabeçalho eu tenho uma outra variável chamada x. E aí, quando eu for compilar, esse x com x aí vai dar conflito, porque eu não vou saber, é da primeira biblioteca ou é da segunda biblioteca. Então, normalmente as bibliotecas, elas organizam os seus nomes de variáveis, funções, no que a gente chama de espaços de nomes, ou namespace, certo? Sendo que aí uma biblioteca ela pode ter vários namespaces e esses namespaces eles podem conter um ou vários arquivos de cabeçalho, certo? Como é que eu identifico que eu estou usando alguma coisa de um namespace? Agora, nesses programas que a gente fez, quando eu fiz, por exemplo, std cin ou std cout, que foi realmente o que a gente usou, a gente está usando a definição do namespace. Por quê? Porque o namespace, que no caso é o que vem antes desse dois pontos, é o std. Então, quer dizer que dentro do espaço de nomes std existe um comando chamado cout, certo? Então, sempre quando eu quero
usar alguma coisa que está dentro de um namespace, eu coloco o namespace, dois pontos, o símbolo que eu quero. Então, por isso que a gente, no primeiro exemplo, a gente usou std cout, certo? Mas se a gente não quiser, isso aí eu deixei em outro exemplo no slide da aula passada, a gente pode, digamos assim, usar por padrão. Então, esse comando que é o using, a gente bota using namespace std, certo? Então, o que é que eu quero dizer? Eu digo, olha, se tiver alguma variável aqui que eu não tiver definido, procure no espaço de nomes std. Então, você usa o espaço std, o namespace std, para procurar as definições. Então, uma vez que eu tenha colocado esse using namespace std, eu posso usar o cout, o endl e qualquer outro cin, sem precisar usar essa anotação de dois pontos, certo? Só existe esse namespace std? Não. Por que o namespace std? Porque o std é a biblioteca, o que a gente chama da biblioteca padrão do C, certo? Então, a biblioteca padrão do C++, ele tem esse namespace std para todos os símbolos que estão dentro do namespace padrão da biblioteca padrão, certo? Então, se a gente incluir, por exemplo, o Boost, que é uma outra biblioteca bem conhecida em C++, a gente vai ter vários namespaces aqui, né? E você pode ter uma hierarquia, um namespace dentro do outro e tal, mas, por exemplo, aqui eu tenho o namespace Boost, aí dentro do namespace Boost eu tenho algum conteúdo até chegar, por exemplo, ao valor π, certo? Quando vocês estiverem usando o Qt, né, o Qt, vocês vão ver que existem também outros namespaces que vocês poderão usar quando estiverem desenvolvendo, certo? Então, o namespace std pertence à biblioteca padrão, e toda vez que a gente for agora, que é uma simplificação que a gente vai fazer, certo? Para esses nossos programas, sempre quando a gente quiser fazer o nosso programa, a gente vai botar include IOStream, vai botar use namespace std e usar o cin, cout, endl, sem precisar colocar std, dois pontos, dois pontos. Beleza, e para terminar essa parte aqui inicial, né, antes de começar o conteúdo mesmo, a gente já gastou praticamente metade da aula, mais da metade da aula, vocês já devem ter visto em Python também, existe dentro dos códigos fontes, da linguagem de programação, que a gente chama dos comentários. O que é o comentário? É um texto que a gente coloca no meio do programa. O comentário ele não tem qualquer influência no arquivo executável, né, no processo de compilação. Ele geralmente é usado para documentar o arquivo, para que a gente possa explicar isso para a gente mesmo, quando for olhar o código-fonte depois, ou para uma outra pessoa que porventura for mexer naquele código-fonte e puder ter alguma dificuldade naquilo dali. Existem comentários que servem realmente para documentação e eles têm uma formatação específica, certo? Mas eu vou falar sobre os comentários padrão do C++. Os dois comentários padrão do C++ é o barra barra, que ele ignora tudo que tiver na mesma linha após o barra barra, e o barra asterisco, asterisco barra, que ele ignora tudo que tiver entre esses dois símbolos, certo? Então, por exemplo, aqui, eu coloquei barra asterisco, botei. Este é um programa simples em C++. Ele escreve Hello World na tela usando a saída padrão. A primeira linha inclui o header IOStream. Asterisco barra. Então, o que é que vai acontecer? O compilador, quando for verificar esse código-fonte, ele encontrou, opa, é um comentário. Então, vou ignorar. Vou fazer no meu pré-processamento, vou apagar tudo que tiver dentro desse comentário aqui. Certo? Aí ele vai e simplesmente exclui. Então, esse comentário ele só serve para o programador. Certo? Então, para você explicar. Aí, digamos assim, eu coloquei usa namespace std, ponto e vírgula, botei usa por padrão namespace std. Então, quando eu coloco barra barra, significa daqui para frente ele vai ignorar até o final da linha. Acabou a linha, passei a próxima linha, pronto, o comentário já deixa de ter sua função, certo? Então aqui, função principal, hello world e tal. Aí
Eu coloquei aqui dizendo que esse barra asterisco, asterisco barra, é um comentário de múltiplas linhas, porque na verdade a gente usa mais ele quando vai fazer comentários de várias linhas, para não ficar usando barra barra em toda a linha, certo? Mas ele não necessariamente precisa ser em múltiplas linhas. Aqui no caso, fim de programa, eu comecei o comentário e terminei o comentário dentro da mesma linha. Inclusive, eu posso ter algum comando que venha antes do comentário e depois do comentário também sem nenhum problema, certo? Mas normalmente a gente usa esse comentário para comentar várias linhas, enquanto o barra barra a gente comenta só a, a, o restante da linha ou uma linha em si isolada.